Sobre o assunto da sua saúde. Estima-se que o homem, sexo masculino, libera entre 14 e 25 gases por dia. Pulso, solta um pulso. Exatamente. E a mulher entre 7 e 12. Mulher mais fina, mais delicada, há exceções. E se o organismo não faz ou não traz essa liberação, alguns problemas eles podem surgir em decorrência, não é verdade? Então é sobre isso que nós vamos falar e conversar agora com o médico, o doutor Adriano Faustino, nutrólogo, nosso amigo, parceiro e irmão. Doutor Adriano, como vai? Tudo bem, meu irmão? Prazer. Bom recebê-lo aqui novamente, nós de tudo um pouco. E a gente fala, o PUM, ele é sempre cercado desta condição, até às vezes jocosa ali, pitoresca, cômica, mas é algo que de fato é natural e tem que ser natural, não é? Sim, a presença de gases intestinais, ela é fisiológica. Quando a gente diz fisiológica, ou seja, isso é normal, é importante. A gente conta no plantão de emergência, por exemplo, e você vai fazer um exame no paciente, se ele tem ausência de gases intestinais, muitas vezes é um sinal ruim. Agora, tudo na vida é equilíbrio. Excesso de gases também é um problema. E a liberação indiscriminada também. É um problema ainda maior. Une os dois, na verdade? Exatamente. Agora, quando a gente fala sobre essa diferença do homem, esse número mais acentuado, da mulher um pouco menos, homem de 14 a 25 e mulher de 7 a 12, é pelo metabolismo do homem, a consistência, o que muda para gerar essa diferença? Nós temos algumas diferenças entre homens e mulheres relacionadas aí a várias situações do funcionamento do corpo, né? Então, o homem, a massa muscular do homem, a proporção de massa gorda e massa magra do homem também vai ser diferente, os níveis hormonais alteram e você tem alterações intestinais e até também. Aspectos comportamentais do dia aí? Exatamente. Exercícios, atividades também? Isso com certeza, a alimentação. Eu sempre falo isso, as mulheres, eu observo muito isso, têm uma tendência maior a cuidar da saúde do que os homens. Muitas vezes eu recebo homens no consultório junto com a esposa e falam, não, eu não queria vir não, mas a esposa ficou insistindo e tal. E aí por isso que ele foi. Ou seja, elas são mais preocupadas. Isso vale também se reflete na alimentação, né? Você fala para a mulher que aquilo, se aquela comida emagrece, pode ser horrível, ela come. Ela vai né? E se falar que aquilo engorda... No seu consultório, qual que é a proporção dessa procura, por exemplo, entre homens e mulheres? Você tem uma amostragem? Ah, tenho. 75% a 77% mulheres. E aí a diferença e o restante, meninos? Meninos. E uma parte dos meninos ainda vem trazido pelas esposas ou mães. Tem uma motivação uma motivação feminina assim, importantíssima. Agora, doutor, quais são, por exemplo, a gente vai falar aí sobre as causas aí desses gases. Quais são essas causas mais contundentes aí para os gases, pela formação deles, uma vez que é normal, fisiológico, está tudo dentro do conceito. Quando a gente fala de intestino, certo? A gente está falando então de gases, mas a gente está falando muito de várias outras situações. Não é? Que eu acho que o importante é a gente entender isso. Se a gente tem uma saúde intestinal boa, uma saúde intestinal equilibrada, igual a gente está falando, a pessoa vai ter não só os gases aí mais controlados, como a saúde como um todo. O intestino está ligado... O intestino ele é o segundo cérebro, exatamente, né? 90% da serotonina que é produzida no nosso corpo é produzida no intestino. A serotonina, ela é que tipo o hormônio da felicidade, tá certo? O bem-estar ali dessa felicidade é produzido no intestino. Exatamente. Então, o intestino saudável, é isso, o intestino saudável, ele promove uma saúde boa, uma vida saudável, é muito mais do que simplesmente gases. Ele está relacionado com o cérebro, ele está relacionado com doenças autoimunes, não é? Com o humor, o intestino está tão ligado com o humor que na nossa fala do dia a dia, a gente tem expressões que são intestinais relacionadas ao humor. Uma pessoa muito nervosa, difícil de conversar, você fala o quê? Ela está enfesada. Enfesada, cheia de fezes.
é um sintoma intestinal, constipação intestinal, não é? Uma pessoa que você não gosta de conviver com ela, que ela é muito chata. Você fala que, aquela pessoa é enjoada. É outro sintoma gastrointestinal, ou seja, se o intestino não funciona bem, o nosso humor, nossa cabeça não funciona bem, não é? Então, tudo vai funcionar mal. Até doença autoimune está relacionada com o intestino. Com o intestino. E os gases, ou flatos, ele ali passa a ser só uma decorrência do que é produzido por esse processo que é absolutamente normal. Antes da gente entrar ali até em alguns pontos ali que nós vamos tratar sobre os sintomas, eu ainda quero só fazer aqui uma pergunta para você, doutor Adriano, que é sobre, por exemplo, dentro dessas causas, é verdade, por exemplo, mascar chicletes ali durante isso também ajuda a produzir, para quem aí fumante também ajuda a produzir? Sim, os hábitos alimentares... Falar durante as refeições? Isso, porque tem gente que, às vezes, sem perceber, pode deglutir mais gás, mais ar, entendeu? A própria respiração. Comer rapidamente também. Exatamente, isso pode tudo influenciar. Isso vai influenciar, porque faz parte da alimentação. Não é simplesmente você escolher alimentos, isso é importantíssimo, mas também como você vai mastigar esses alimentos, como você vai engolir esses alimentos, tudo isso, né? Como você respira. Aquela mania de morder tampa de caneta, ficar mordendo as coisas também, isso também vai fazendo com que esses gases sejam produzidos, né? Exatamente, sem contar que, por exemplo, caneta é plástico, são substâncias lesivas, ruins, você está se intoxicando, tá? Você está se envenenando. É ruim até para o dente, né? Exatamente. Nós vamos falar aqui agora, então, doutor, sobre esses sintomas que são normalmente causados aí pelos gases aí no nosso intestino. O primeiro deles está aí, são essas cólicas abdominais. Carol falou que já sofreu muito com isso, eu não me lembro de sofrer tão contundente sobre isso. Também é comum? Quando você tem um excesso de gases, porque é o seguinte, a função de inervação do tubo digestivo do nosso intestino, ela é diferente da pele. A pele, ela sente dor quando você belisca, se você aperta a pele, ela sente dor. O intestino, ele não sente dor com isso. Agora, uma coisa que o intestino sente muita dor é distensão, coisa que a pele não sente. Eu posso pegar minha pele aqui, ó, esticar, eu não sinto dor nenhuma. Eu sinto dor se beliscar, se picar. Então, ou seja, a cólica, quando você tem uma distensão do intestino... Que é a próxima característica, aí a produção pode ilustrar essa parte aí. Quando você tem uma distensão, vai causar uma cólica imensa. E você sente a barriga, então, distendida. Aquela barriga maior, você fala, minha barriga tá oca, você bate nela, ela tá oca, né? Excesso de gases. Dá um mal-estar. Eu já vi vários pacientes queixando chegando, são dores horríveis. O paciente muitas vezes, igual mostrou na imagem ali, você encolhe, a gente chama de posição antálgica, posição de dor. Você encolhe, você quer ficar lá, fala, a barriga está doendo, não é? Por quê? Porque está distendendo o intestino, aquele intestino está ficando grande demais, é igual um balão que está ficando muito cheio de ar, é quase estourando, a dor é horrível. A dificuldade de digestão também é outra. Com certeza, se você não está digerindo muito bem esses alimentos podem ter uma fermentação de maneira errada. Sempre aquela sensação, estou estufado, estou assim também? Exatamente. Que aí é do trato gastrointestinal, né? Exatamente. Muito bom. Outro sintoma que a gente destaca para você é que desencadeia outros sintomas como dor de cabeça, mal-estar e desânimo. Exatamente. Toda vez que a gente tem algum tipo de desequilíbrio no corpo, a gente pode ter vários sintomas que a gente chama de inespecífico. Um deles é a dor de cabeça, né? Se o intestino vai mal, você pode ter dor de cabeça por causa disso. Se você dormiu mal, você pode ter dor de cabeça por causa disso. Então, se o intestino está ruim, a chance de você ter esses problemas é muito grande. Você vê que tem muita gente que só de mudar a alimentação, melhorar o intestino, melhoram essas dores. Então, nós temos algumas imagens aí também sobre esse funcionamento do intestino e eu peço que coloque na tela para que o nosso especialista nos explique aí, falando um pouco sobre essa imagem aí, doutor Adriano Faustino. Isso mesmo. O que é a nossa microbiota intestinal? São as bactérias que estão no nosso intestino.
No nosso intestino existem milhares, bilhões de bactérias. E, infelizmente, a gente tem uma ideia equivocada de... Eu sempre gosto de falar isso. Perguntar para a pessoa o seguinte: olha, quando eu falo a palavra bactéria, qual a ideia que vem na sua cabeça? Uma coisa boa ou uma coisa ruim, não é? Normalmente ruim. E não é, certo? Eu tenho bactéria ruim e eu tenho bactéria boa. O nosso intestino, ele precisa de bactérias, só que de bactérias boas, uma proporção de bactérias boas alta e uma proporção de bactérias ruins o mínimo possível. Quando essa proporção fica desequilibrada, é que tem problemas, mas não é a ausência de bactérias, tá? Então, por isso elas têm que existir. Exatamente. Então, é importante que a população de bactérias do meu intestino seja uma população boa. Não é a ausência de bactérias. Sim, e sim, muitas bactérias boas. Tanto é que tem hora que você tem que tomar bactérias. Que é o caso ali, por exemplo, a gente vê aí no dia a dia aqui, os lactobacilos. E lactobacilos, exatamente. É um exemplo Nós temos que está comum. Vários lactobacilos aí, várias cepas diferentes, várias espécies diferentes de lactobacilos que estão extremamente úteis para a saúde intestinal. Um alimento natural é o kefir, que também ajuda. Sim, muito tá certo? Então, você tendo uma microbiota intestinal saudável, que são as bactérias do nosso intestino, o nome microbiota se refere à população de bactérias no intestino, é extremamente benéfico. A gente aprendeu uma palavra, além de defenestrar, tá certo? Microbiota. Microbiota. Tá certo? E ali nós temos mais uma imagem, doutor Adriano, pode passar ali, o que interfere nesse equilíbrio exatamente. Da microbiota. Tá certo? Então, por exemplo, se eu como alimentos industrializados, poluição, tudo isso vai alterar a minha microbiota intestinal, aumenta a chance de o meu intestino não funcionar bem, aumenta a chance de ter constipação intestinal, aumenta a chance de ter dor de cabeça, distensão abdominal, cólica, gases, flatulência. E não é só gases, são o cheiro, tá? Você já viu que tem pessoas que vai ao banheiro e o vizinho percebe que a pessoa foi ao banheiro? De longe. Ele foi ao banheiro, ó. Sensacional. Tá certo? Tá, entendeu? É o cheiro. E tem gente que parece que vai e você fala assim, não parece nada, parece que bebe sabonete, a gente até brinca isso, né? Não é isso não. É por quê? Porque a microbiota tá boa. Tá certo? A microbiota está funcionando bem. Então, você não tem aquele cheiro horrível de quando a pessoa vai ao banheiro. É saúde, é a qualidade dessa população de bactérias. Que vai ali se estabelecer. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.